E a gente se esquece que a espiritualidade exige de nós atitude. Exige de nós uma resposta aos desafios que se colocam na nossa vida. Todos nós aqui presentes, estamos como educadores, como educadoras, numa escola missionária serva do Espírito Santo. E essa pergunta deve alimentar o nosso dia a dia. Quem somos nós? Em que mundo vivemos? Baseada em 4 palavras, por isso VUCA em inglês, né? Em português, tá? Um mundo volátil, um mundo ambíguo, um mundo incerto e um mundo complexo. Então, a proposta é falar um pouquinho disso, né, de gestão educacional. E como é que a gente olha para isso, né, gestão educacional no mundo de hoje, né? Então, ser gestor hoje é ter clareza da nossa ação dentro das realidades onde nós atuamos. Então, veja, principalmente as escolas religiosas, e no Brasil a história da educação está muito ligada às escolas confessionais, né? E as escolas que mantiveram a sua identidade se sustentaram. E aí são escolas que mantiveram o quê? E isso eu acho que é muito importante na rede, e eu encontro muito isso na rede. As escolas que mantiveram a sua tradição. Veja bem, e não são tradicionais, que tem uma diferença muito grande aí. Qual é o nosso grande dilema mesmo, a gente fica entre uma coisa e outra, né? Qual é o nosso grande dilema na escola hoje enquanto gestores, enquanto educadores? É saber que tudo está muito fast, muito rápido, que a gente não pode perder este processo, porque a gente vai perder o carro da história, mas que a gente não pode deixar também de ter profundidade, de fazer reflexão. E isso vale para a sala de aula, isso vale para os processos de formação dos nossos professores, isso vale para as famílias, isso vale para os alunos. A gente não pode deixar que a prática reflexiva nos abandone. A gente precisa começar a entender que eu tenho que sair do processo rápido para construir pensamento qualitativo, para construir pensamento crítico. E o professor tem que acreditar. Isso é reflexão com criança. Tem que apostar. Tem que apostar, né? Mas o que você faz no dia a dia? Tem que começar a dar a calma em sala de aula. E aí isso tem que ser refletido com vocês e os professores. Dupla o tempo todo. Por quê, gente? Tem uma intenção pedagógica com isso. Veja bem, eu trabalho em dupla. E dupla que o educador, com o perfil da sala de aula, com o perfil dos alunos, ele cria as duplas. Então a gente trabalha em dupla com criança. E aí, você imagina essa criança trabalhando em dupla 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Será que ela vai aprender a ouvir, a falar mais baixo? Porque ela não sabe errar. Daqui a pouco. Claro que não é mágica. Ela vai aprender isso com a nossa mediação. Eu não estou lá à toa, né? Então eu estou lá ensinando, eu estou lá intervindo, eu estou lá fazendo mediação. Chega no 6º ano, aquela hecatombe, né? Eu faço o trio. Aí eu ponho um que vai desequilibrar a dupla. Mas eu não ponho 4 ou 5, ponho 3. E depois, quando ele está lá no 9º ano e vai para o ensino médio, eu trabalho em 4. Isso tem que ser discutido e estabelecido como regra pedagógica. Porque isso dá resultado, gente. Aí depois ele vai para a empresa, ele vai para a faculdade, ele faz grupo de 6, de 7, de 8, ele faz o grupo que ele quiser. Porque ele aprendeu. Ele aprendeu onde ele tem que aprender isso. Tem um discurso e eu tenho uma prática. Então, quando a gente fala de processos reflexivos, da escola desenvolver esse papel, ela tem que trazer isso como um diferencial no mundo educacional, né? Então, qual é o diferencial que nós, na rede, podemos apresentar enquanto escolas missionárias, servas do Espírito Santo, para fazer a diferença na realidade onde a gente atua, né? Então, práticas que possam trazer uma reflexão maior. A gente traz do pedagógico para o didático também, né? A gente falava agora de duplas, de grupos, tal, isso tudo é didática, né? É a forma de fazer determinadas coisas acontecer. Uma escola como a nossa, né? As escolas missionárias, você ainda tem uma questão que para mim é mais grave ainda, quando você pensa no ensino religioso. Porque muitas vezes parece que a função de trabalhar valores é do professor de ensino religioso.
Então, quando a gente fala que é pensar a escola em projetos, é pensar uma escola onde o currículo ele está entrelaçado com as questões do conhecimento. Quando eu digo para o meu aluno o seguinte, eu costumo fazer a metáfora da caixa de ferramentas, né? Eu entrego para o meu aluno uma caixa de ferramentas. E ele sai da escola no terceiro ano do ensino médio carregando essa caixa de ferramentas. Aí o que acontece? Na hora que esse aluno encontra uma torneira e ele tem que trocar essa torneira, ele não aprendeu a trocar uma torneira na vida dele. Mas ele tem uma caixa de ferramentas. Isso é ensinar a pensar. Posso dar conteúdos suficientes para ele intercalar as coisas, relacionar as coisas e responder questões que ele nunca viu na vida. Se ele tiver uma caixa de ferramenta muito bem dada. Ele não precisa aprender tudo. Mas eu posso ensinar o meu aluno a aprender por projetos. Mas, olha bem, se eu tenho uma escola pensada em projetos, amarrada no currículo, eu começo a ter projeto que vai trabalhar dentro de sala de aula, amarrado ao conteúdo. Se eu quero produzir texto, eu vou ter que produzir muito texto com ela. Então eu vou ter que limpar conteúdo para produzir texto. Aí o que acontece com essa criança? Se ela chegar aos 10 anos escrevendo bem, automaticamente ela fala bem. Porque eu trabalho oralidade e escrita. Aí eu trabalho base de construção de número, base matemática. Então ela tem pensamento lógico construído. E eu trabalho leitura de mundo, passando pelo ensino religioso, passando por todos os valores. Portanto, ela tem o quê? Leitura e visão de mundo. E aqui vai entrar ciências também com a base importante. Se essa criança vai para o 6º ano, lendo bem, escrevendo bem, com raciocínio lógico bem construído e com leitura de mundo, ela precisa mais. A escola dos projetos é a escola da não linearidade. E que pensa o mundo de que forma? É assim que a gente pensa o mundo hoje, é assim que os nossos alunos pensam o mundo, de forma espiral. As coisas elas vão se conectando e vão se ampliando. E o mundo vai se modificando e eu vou pensando com mais competência. Eu não preciso ensinar tudo aqui, nesse momento. Mas eu vou interligando os conhecimentos. E as coisas vão se conectando. E as coisas vão acontecendo na vida do meu aluno. É incluir pela diferença. Nós respeitamos, enquanto missionários, a diferença. Nós trabalhamos a igualdade, porque todos têm direito a participar, na diversidade. A nossa sala de aula é uma sala de aula que vai ser uma sala de aula de cocriação. Né? Não é mais uma sala de aula hierárquica. Nós pensávamos o mundo hierarquicamente. Quando a congregação fala da dança da Trindade, a dança da Trindade é hierárquica, irmão? Ou Deus, o Pai e o Espírito Santo estão na mesma sintonia? Não é? Estão na mesma sintonia. A nossa sala de aula tem que ser uma dança pedagógica, né? Onde todo mundo está em sintonia. Agora, cada um tem um ritmo, né? Só que a sala de aula tem que ter cocriação, né? Todo mundo tem que sentir que participe, não é só o professor. O professor sempre tem um papel diferente. É uma sala de aula de parceiro mais experiente. É de fazer mediação, é de ajudar o outro a crescer. Mas ele copia. Ele tem que envolver todo mundo. Todo mundo tem papel em sala de aula. Mãos dele. De entregar. Então, um movimento de entrega. E quando você faz um movimento de entrega, a transformação pode ser muito grande. E aí agora, para concluir o nosso encontro, nós vamos fazer um movimento de conhecer a fonte. Então nós vamos levantar, todo mundo. Vamos fazer 2 círculos. Um círculo maior no fundo e um círculo menor aqui no centro. Então quem quiser ir para o centro, quem quiser ficar no círculo maior, podemos ir mais gente para o centro. Mais gente. Acho que vai mais uma para o centro. Deus ilumine vocês na caminhada, nos colégios, na vida, nos grupos, nas equipes.
muita luz para cada um de vocês.